Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, tiveram início no século I d.C., quando um grupo de judeus radicais chamados sícaros, homens de punhal, atacava cidadãos judeus e não judeus que eram considerados a favor do domínio romano. Outros indícios que confirmaram as origens remotas do terrorismo são os registros da existência de uma seita muçulmana no final do século XI d.C., que se dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista naquele período visava a luta armada para a constituição de uma sociedade sem Estado. Para isso, os anarquistas tinham como seu principal alvo alguns chefes de Estado e não seus cidadãos. Durante a segunda metade do século XIX, as ações terroristas tiveram uma ascensão, porém, no século XX, houve uma expansão dos grupos que optaram pelo terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia, os muçulmanos na Caxemira e as organizações paramilitares e racistas de extrema-direita nos Estados Unidos. Um dos seguidores dessa última organização foi Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 pessoas em 1995 no conhecido Atentado a Oklahoma. Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e poder por meio de conexões globais sofisticadas. Uso de tecnologia bélica de alto poder destrutivo e redes de comunicação. Na década de 70, os países com maior número de ações terroristas estavam concentrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Espanha. Na América do Sul, a Argentina, segundo a definição do terrorismo do GTD, registrou mais de 300 casos. A série do GTD, que se inicia em 1970, classifica como ação terrorista toda ameaça ou uso real da força praticada por pessoas ou grupos sem autorização do Estado e que atuam para atingir um objetivo político, econômico, religioso ou social, através do medo, coerção ou intimidação. No Brasil, algumas ações de traficantes podem receber essa classificação. No início do século XXI, principalmente após os ataques terroristas aos Estados Unidos, no ano de 2001, estudiosos classificaram o terrorismo em 4 formas. Terrorismo revolucionário. Surgiu no século XX e seus praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas. Terrorismo nacionalista. Fundado por grupos que desejavam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente, como no caso do grupo terrorista separatista ETA na Espanha. O povo basco não se identifica como espanhol, mas ocupa o território espanhol e é submetido ao governo da Espanha. Terrorismo de Estado. É praticado pelos Estados nacionais e seus atos integram 2 ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. Foram exemplos dessa forma de terrorismo os estados totalitários fascistas e nazistas, a ditadura militar brasileira. No início do século XXI, principalmente após os ataques terroristas aos Estados Unidos, no ano de 2001, estudiosos classificaram o terrorismo em 4 formas. Terrorismo revolucionário. Surgiu no século XX e seus praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas. Terrorismo nacionalista. Fundado por grupos que desejavam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente, como no caso do grupo terrorista separatista ETA na Espanha. O povo basco não se identifica como espanhol, mas ocupa o território espanhol e é submetido ao governo da Espanha. Terrorismo de Estado. É praticado pelos Estados nacionais e seus atos integram 2 ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. Foram exemplos dessa forma de terrorismo os estados totalitários fascistas e nazistas, a ditadura militar brasileira e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma constitui-se como a luta contra a população estrangeira, xenofobia. Terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos,
como nos casos da máfia italiana, do cartel de Medellín e da Al-Qaeda. Iraque, exército prepara ataque contra Al-Qaeda. Há notícias de combates na província de Anbar. Fallujah e Ramadi estão igualmente debaixo de fogo. Ambas as localidades caíram sob controle de insurgentes ligados à rede Al-Qaeda. Os insurgentes, agindo em nome do Estado Islâmico do Iraque e Levante, montaram uma ofensiva após a retirada das forças iraquianas de segurança, que antes haviam destruído um acampamento sunita. Entretanto, o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, anunciou que estão em curso operações para retomar ambas as localidades. O exército iraquiano conta com o auxílio de aliados tribais. Apesar de não haver confirmação independente, as autoridades iraquianas referem mais de 160 mortes nos combates. Entre a Guerra do Golfo na década de 90 e o ataque às Torres Gêmeas em 2001, o mundo vivia uma queda no número de ataques terroristas. Após a invasão do Iraque pelas forças da segurança lideradas pelos Estados Unidos, as ações terroristas cresceram no mundo. Discurso sobre o terror. É importante refletir sobre o terror como prática e o discurso sobre o terror. A separação dessas ações é fundamental para a compreensão da prática terrorista e para a análise dos discursos construídos sobre o terrorismo. Feito isso, é possível entender as questões políticas e ideológicas que estão por trás das práticas e discursos sobre o terror. Assim sendo, estaremos mais aptos a questionar, lutar e compreender por que tantas pessoas matam e morrem por determinadas causas. É mais que necessário a sociedade compreender as ideologias que movem as práticas terroristas e os discursos construídos sobre essas práticas. A cada ano que passa, a humanidade sente-se mais acuada e receosa, temerosa de ataques com armas e destruição em massa. Esses são considerados os mais comuns tipos de ataque, considerando os dados desde 1970. Destacam-se as explosões de bombas, com 48%, assaltos, assassinatos e sequestros. Os alvos das ações são, quase sempre, cidadãos comuns, 42%, e serviços de transportes e fornecimento de energia. Desde 1970, já são mais de 140 mil vítimas de ações terroristas em todo o mundo. Qual é o perfil psicológico de um terrorista? O que leva uma pessoa a cometer um ataque terrorista? O que a psicologia tem a oferecer para tentar enfrentar o terrorismo? Nas imagens, eles aparecem jurando lealdade à facção extremista. O único que não aparece mascarado seria Mohamed Zaharan, identificado pela polícia como líder do grupo responsável pelas explosões no país asiático. As pesquisas em psicologia diz que não existe um tipo específico de pessoa que se envolve com um grupo terrorista. Diferente do que muitos podem pensar, essas pessoas não costumam ter nenhum transtorno mental, como psicopatia ou sadismo. Na maioria dos casos, são pessoas comuns que foram fortemente influenciadas por grupos extremistas, sabem o que estão fazendo e fazem achando que suas ações visam atingir um propósito nobre ou válido. Influências sociais são muito mais poderosas do que muitas pessoas geralmente pressupõem e podem sim levar pessoas boas a fazerem coisas bem ruins. A religião pode ser uma das motivações das ações de alguns grupos, quanto muito mais uma justificativa posterior de ações de grupos que foram motivadas por outras razões, como interesses políticos. Por isso, vale a pena enfatizar que o terrorismo é um fenômeno complexo e que tentar apontar uma única justificativa que explique o terrorismo como um todo não é a melhor ideia, já que várias coisas podem estar por detrás de diversas ações de diferentes grupos. O psicólogo John Hordon descobriu ao entrevistar diversos ex-membros de grupos terroristas que é comum que alguns se sintam sufocados e desiludidos com o grupo depois de entrar e ver como as coisas funcionam.
Mas querer sair de um grupo terrorista não é querer sair de um grupo de WhatsApp da sua família. A pessoa teme a reação dos membros do grupo terrorista, da sua família e do governo. Com o apoio psicológico dado às vítimas, as pesquisas e as intervenções que os psicólogos têm feito ao redor do mundo, a psicologia tem cada vez mais ajudado a enfrentar e dar esperança de um mundo com menos terrorismo.